Capítulo Q4 Nossos três cérebros. E mais proporcionalmente à nossa massa corpórea, nosso cérebro tem o triplo do tamanho do de nossos parentes mais próximos. Esse órgão enorme é perigoso e doloroso de parir, caro de construir em um humano em repouso. Usa cerca de 20% da energia do corpo, apesar de ter apenas 2% do peso do corpo. Deve existir algum motivo para toda essa despesa evolutiva. Susan Blackmore e o escritor americano Kurt Vonnegut, no livro Galápagos, usa um refrão para expressar seu desdém pelos assim chamados avanços no progresso humano e evolução social e política. Ele escreve: "Muito obrigado, cérebro enorme." Embora Vonnegut escreva sobre sua insatisfação com a guerra, pobreza, violência e assim por diante, resultados do que nosso cérebro produz, muitos de nós não compartilham de seu cinismo. Quando Vonnegut falou do cérebro enorme, ele não quis dizer isso literalmente. Pesando cerca de 1,5 kg e constituindo algo em torno de 2% do peso de nosso corpo, o cérebro humano é 6 vezes maior, em relação ao tamanho do corpo, do que o de qualquer outro mamífero vivo, com exceção dos golhos. Os cérebros humanos e de golhos têm uma relação muito próxima quanto à proporção com o tamanho do corpo. No entanto, o cérebro do golho não se desenvolveu nem mudou de maneira significante nos últimos 20 milhões de anos. Um mistério da evolução do cérebro humano há muito intriga biólogos e paleontólogos. Conforme as espécies animais evoluíam, sua massa encefálica crescia na mesma taxa que os pulmões, o fígado, o estômago e o resto das estruturas físicas do corpo. Por volta de 250 mil anos atrás, a maioria dos mamíferos atingiu o ápice de sua evolução em complexidade e massa encefálicas. Apenas nos últimos 250 a 300 mil anos, enquanto o cérebro mamífero atingia seu zênite em tamanho e ciência, a evolução de nossa espécie divergiu da de outros mamíferos de diversas formas imprevisíveis. Para começar, os primeiros humanos deveriam ter atingido um platô no desenvolvimento cerebral, como ocorreu com outros mamíferos durante o mesmo período. Em vez disso, o neocórtex humano passou por um salto imenso na massa e complexidade em geral, em um curto período. O dilema do crescimento cerebral. Descobertas recentes mostram que, quando o mesencéfalo humano atingiu seu nível atual de complexidade evolucionária, 250 a 300 mil anos atrás, nossos ancestrais da época vivenciaram um aumento de 20% na massa real do neocórtex, a área do pensamento e do raciocínio no cérebro humano. Essa aceleração súbita no volume e na densidade da massa encefálica parece ter ocorrido de forma espontânea e inexplicável, ao contrário do curso linear normal da evolução. Nosso crescimento rápido de 20% na substância cinzenta é responsável pela superioridade do cérebro humano. O que causou esse desenvolvimento cerebral explosivo, o que nos deu um neocórtex tão maior e mais denso do que o de qualquer outra espécie, continua um mistério. Diferentemente também de outros mamíferos, quando a densidade do neocórtex aumentou em 20%, o tamanho do corpo humano aumentou apenas 16%. Colocando de outra forma, o tamanho do corpo humano aumentou em uma proporção de apenas 80% em relação à expansão da massa do cérebro, o que é um belo desvio da razão corpo-cérebro entre os mamíferos. Outra questão interessante vem à mente. Por que o cérebro se expandiu em um grau tão grande, enquanto o tamanho da cabeça, tanto de modo geral quanto em relação ao crescimento do resto do corpo, não manteve esse ritmo? O volume total do crânio humano aumentou até certo ponto, mas não proporcionalmente, como a evolução animal predizia. Cientistas acreditam que, se a cabeça humana tivesse crescido na mesma proporção em que o cérebro aumentou, a pelve feminina não poderia acomodar a circunferência ampliada da cabeça do bebê durante o parto. Mesmo hoje, o processo de parto humano continua difícil e arriscado em virtude do tamanho da cabeça do feto. Naquela época, um aumento no tamanho da cabeça do feto sem um aumento no tamanho pélvico teria acelerado a mortalidade maternal e infantil, e os humanos teriam sido eliminados como espécie. Uma solução possível que a mãe natureza rejeitou foi meramente aumentar o tamanho da pelve feminina para permitir uma circunferência maior da cabeça do feto. Podemos apenas imaginar o formato para o qual as mulheres teriam evoluído se tivesse ocorrido esse aumento no tamanho da cabeça.
Com esse aumento na capacidade pélvica, isso provavelmente teria forçado as primeiras humanas a voltar a andar de quatro. O cérebro como bolinha esponjosa, solução da natureza para a necessidade de um cérebro maior sem um aumento correspondente no tamanho do crânio, foi simples e elegante. O cérebro se dobrou para dentro de si mesmo, de modo que 98% do neocórtex está escondido dentro das dobras. Assim como um leque japonês que, quando dobrado, esconde seus desenhos orais abaixo da superfície, o novo cérebro, dobrado, esconde a maioria de sua substância cinzenta e seus tecidos. Esse design, que lembra muito de uma noz, é uma forma eficiente de colocar mais material em um espaço menor. Alguns anos atrás, eu estava ajudando minha com um dever escolar sobre o cérebro. Discutíamos como as numerosas dobras do cérebro maximizam a massa e minimizam o uso de espaço. Ela estava com dificuldades para entender a ideia geral. Depois de ir para a escola na manhã seguinte, comprei 10 bolinhas de espuma com cerca de 10 centímetros de diâmetro. Eu também achei um pote de vidro com 3,8 litros de espaço, com uma abertura grande. Naquela noite, pedi a ela para colocar 2 bolas dentro do pote. Elas ocuparam a maior parte do espaço disponível na jarra. Sem dobras, né? Perguntei. Ela assentiu. O cérebro teria essa aparência se não tivesse dobras, falei. Em seguida, pedi a ela para que enhasse todas as 10 bolinhas no pote e o tampasse. Enquanto fazia, ela começou a sorrir, depois a rir. O conteúdo do pote agora lembrava as dobras do cérebro. Parte vital do salto evolucionário do cérebro há 250 mil anos, as dobras do cérebro aumentaram gradualmente até chegarem ao nível que vemos hoje. Como Minhale agora pode lhe dizer, as dobras do cérebro para dentro de si mesmo foram uma adaptação que deu aos primeiros seres humanos vantagens cruciais sobre outras espécies em seu ambiente. Aumentando o potencial para os primeiros humanos ampliarem sua inteligência e sua habilidade de aprendizado, sem comprometer o corpo de outras formas, as dobras cerebrais nos deram uma vantagem evolutiva que aumentou as chances de sobrevivência da nossa espécie. As dobras do cérebro e a evolução do novo cérebro também deram à humanidade um potencial para crescimento mental que mal utilizamos, mesmo hoje em dia. Os humanos atuais ainda têm quase a mesma massa encefálica proporcional que tinham entre 250 e 300 mil anos atrás. Quando nos tornamos uma nova espécie de humanos com um novo cérebro aumentado, não mais nos limitávamos a seguir a estrada evolucionária longa e linear que o resto das criaturas deste planeta tinha que percorrer. Claramente, contudo, nossa espécie como um todo não está utilizando a capacidade total do novo cérebro. O cérebro, a cápsula do tempo da evolução. Se você quiser traçar o desenvolvimento evolucionário da humanidade, um bom lugar para começar é do princípio. O cérebro serve meio que como uma cápsula do tempo que ilustra o desenvolvimento evolucionário da humanidade, e a evolução tem uma longa memória. Guardamos todo o curso de nossa evolução dentro de nosso crânio. Se nosso cérebro fosse diferente hoje, a história de nossa espécie também seria diferente. Segundo pesquisa iniciada por Paul MacLean, o cérebro humano tem 3 formações, cada uma com tamanho, formato, química, estrutura e padrão de funções diferentes que remetem nosso desenvolvimento durante eras distintas. Em essência, o cérebro humano consiste em 3 subcérebros separados. A pesquisa de MacLean sugere que os 3 cérebros equivalem a 3 computadores biológicos interconectados. Cada um tem sua própria inteligência, sua própria subjetividade individual, seu próprio senso de tempo e espaço e sua própria memória, assim como outras funções. 2 Os nomes originais dados a essas 3 subestruturas foram Archipalium, também chamado de cérebro reptiliano, o complexo R ou complexo reptiliano, e o tronco encefálico em conjunto com o cerebelo ou rombencéfalo, Paleopalium, o mesencéfalo, cérebro mamífero ou cérebro límbico, e Neopalium, o cérebro novo, neocórtex, córtex cerebral ou prosencéfalo. Para simplificar, vamos nos referir primariamente ao tronco encefálico e o cerebelo juntos como o primeiro cérebro, o mesencéfalo como o segundo cérebro, e o neocórtex como o terceiro cérebro ou cérebro no. Às vezes,
usa os nomes diferentes dados a cada um de nossos três sistemas cerebrais de maneira intercambiável ao longo do livro. Observe a figura 4.1. Esse desenho foi tirado do livro de McLean Trine Brain Evolution, O Cérebro Trino em Evolução, em tradução livre. Você pode compará-lo ao cérebro humano atual na figura 3.7. Embora cada subcérebro trabalhe de maneira independente, nos seres humanos o cérebro todo trabalha junto para fazer a soma maior do que as partes. Figura 4.1. O cérebro trino. A ordem hierárquica desses três cérebros nos dá informações importantes sobre nossa evolução e as funções cerebrais. O primeiro a evoluir, mais de 500 milhões de anos atrás, foi o tronco encefálico, a junção onde a medula espinal se conecta com a base do cérebro. A área mais primitiva do cérebro, ela compõe a maior parte da massa encefálica em répteis e lagartos. Cientistas de antigamente o chamavam de cérebro reptiliano, porque ele lembra a totalidade do cérebro de um réptil. Conectado diretamente atrás do tronco encefálico, o cerebelo evoluiu há cerca de 500 a 300 milhões de anos. Essa parte do primeiro cérebro é responsável pela coordenação, propriocepção, a percepção inconsciente de movimento e orientação espacial, e movimento corporal, tanto grosso quanto nu. Estudos recentes sugerem que o cerebelo desempenha algumas funções adicionais. Por exemplo, o cerebelo está estreitamente conectado ao lobo frontal, a área do neocórtex responsável pelo planejamento intencional. 3. Somando-se a isso, já foi demonstrado que o cerebelo desempenha um papel dinâmico em comportamentos emocionais complexos. 4. Os neuroníons no cerebelo são as células nervosas mais densamente conectadas em todo o cérebro. Essa interconectividade ampliada possibilita ao cerebelo controlar muitas funções sem termos que impor nossa atenção consciente a elas. O mesencéfalo surgiu entre 300 e 150 milhões de anos atrás. Esse segundo cérebro, às vezes, é chamado de cérebro mamífero, porque é mais altamente evoluído em mamíferos. Envolvendo o tronco cerebral, o mesencéfalo passou por seu maior aumento em complexidade e desenvolvimento nos últimos 3 milhões de anos e alcançou o ápice de seu desenvolvimento cerca de 250 mil anos atrás. Essa área é a sede de nosso sistema nervoso autônomo involuntário. Finalmente, começando por volta de 3 milhões de anos atrás, o novo cérebro, com seu componente mais importante, o neocórtex, neo significa novo ou modificado, ou córtex cerebral, moldou-se em torno dos dois primeiros cérebros. Isso faz dessa camada externa, que parece a casca de uma laranja, a camada mais recente e a área cerebral mais avançada a evoluir em primatas e humanos. Centro de nossa atenção consciente, o novo cérebro abriga nosso livre-arbítrio, nosso pensamento e nossa capacidade de aprender, raciocinar e racionalizar. A figura 4.2 é um corte transversal do cérebro, de orelha a orelha, demonstrando a espessura e o tamanho do neocórtex. A substância cinzenta, neuroníons, e a substância branca, células gliais, do terceiro cérebro também podem ser vistas. O primeiro cérebro a se desenvolver, o tronco encefálico e o cerebelo. O tronco encefálico primariamente sustenta as funções vitais básicas, incluindo a manutenção e o controle da frequência cardíaca e da respiração. Essas funções vitais são comuns a todas as espécies de animais. O tronco encefálico também tem a tarefa de regular nossos vários níveis de vigília e sono. Tanto vigília quanto níveis de alerta são controlados pelo tronco encefálico em maior medida do que pelos centros mais elevados do neocórtex. Figura 4.2 Corte transversal do cérebro, orelha a orelha. O cerebelo, ou pequeno cérebro, também faz parte de nosso primeiro cérebro, ou cérebro reptiliano. Suas dobras e pregas lhe dão uma aparência característica. Relativamente grande quando comparado a outras estruturas cerebrais, ele é uma estrutura trilobada presa ao tronco encefálico bem na base do crânio, abaixo da parte mais posterior do neocórtex. Neuroimagens funcionais recentes revelam que o cerebelo é a área mais ativa do cérebro. 5 Cientistas acreditam que o cerebelo seja responsável pelo equilíbrio, propriocepção e execução de movimentos controlados. Ao coordenar movimentos, o cerebelo desempenha tanto uma função motora, excitatória, quanto uma função de interrupção, inibidora.
Certos tipos de ações e reações simples são aprendidas, coordenadas, memorizadas e armazenadas no cerebelo. Quando alguém aprende, por exemplo, a fazer crochê, ou até a andar de bicicleta, é preciso pouquíssima memória consciente para desempenhar essa ação. Depois que uma habilidade é aprendida e memorizada, programada no cerebelo, nosso corpo pode executar a ação automaticamente com pouquíssimo pensamento consciente. Atitudes programadas, reações emocionais, ações repetidas, hábitos, comportamentos condicionados, rezos inconscientes e habilidades que dominamos estão todos conectados e memorizados no cerebelo. Como aprendemos, no neocórtex, o número médio de conexões por neurônio é em torno de 40.000. Por mais que isso seja notável, no cerebelo aqueles neuronídeos chamados células de Purkinje processam entre 100.000 e 1 milhão de conexões por neurônio. O cerebelo é a área mais densamente compactada de substância cinzenta no cérebro. Mais da metade de todos os neuronídeos que compõem o cérebro humano estão contidos no cerebelo. De fato, o cerebelo é uma das poucas áreas do cérebro onde as células cerebrais continuam a se reproduzir muito depois do nascimento. Curiosamente, quando um bebê é embalado ou aconchegado, os impulsos são dirigidos ao cerebelo, o que realmente estimula seu desenvolvimento. Esse benefício oferecido pelo embalo do bebê continua até cerca de 2 anos. O segundo cérebro a se desenvolver, o mesencéfalo, a segunda área cerebral a evoluir, é chamada de mesencéfalo, porque as estruturas que compõem essa região em particular estão localizadas diretamente no meio do cérebro. Um dos vários termos para essa área é o sistema límbico. Limbus significa uma fronteira em torno de uma borda ou um anel e se refere a algo que é marginal ou está em uma junção entre estruturas. O termo cérebro mamífero também se aplica, porque essa região é a mais altamente desenvolvida e especializada em mamíferos. Situado logo acima do tronco encefálico, o mesencéfalo em um humano adulto é mais ou menos do tamanho de um damasco. Como um lembrete, conra a figura 3.7 para examinar a localização e o tamanho do mesencéfalo. Ver também a figura 4.3, que ilustra e identifica a maioria das regiões cerebrais relacionadas à nossa discussão neste capítulo. Funções regulatórias do mesencéfalo. Apesar de o mesencéfalo ocupar apenas 1/5 do volume do cérebro, sua influência sobre o comportamento é extensa, e é por isso que ele também é conhecido como cérebro emocional. O mesencéfalo também é chamado às vezes de cérebro químico, por ser o responsável por regular vários estados internos diferentes. É o nosso mesencéfalo que executa todas aquelas maravilhas que normalmente tomamos como algo certo, mantendo e controlando de modo automático a temperatura do corpo, os níveis de açúcar no sangue, a pressão arterial, a digestão, os níveis hormonais e inúmeros outros processos. O mesencéfalo também ajusta e mantém nosso estado interno para compensar as mudanças em nosso mundo externo. Sem o mesencéfalo, nosso metabolismo seria como o de um réptil de sangue frio, pois não conseguiríamos manter um estado interno prolongado para responder a mudanças de temperatura no ambiente. As 4 principais reações do mesencéfalo: luta ou fuga. Conhecemos os 2 principais papéis do mesencéfalo como nossa reação de luta ou fuga. Como você se lembrará do capítulo 3, o sistema nervoso autônomo se origina no mesencéfalo e inclui o sistema nervoso simpático, luta ou fuga, que é acionado quando você se sente ameaçado ou com medo. Imagine que você está colocando lixo para fora e vê um urso em meio aos arbustos. No momento em que seu neocórtex, cérebro consciente, percebe a ameaça, esse estímulo externo que produz medo ativa o sistema nervoso autônomo. Na verdade, agora sabemos que certas partes do mesencéfalo sentem a ameaça externa antes mesmo que você tenha ciência dela. Por sua vez, seu sistema nervoso autônomo dispara, automaticamente, sua resposta de luta ou fuga de prepará-lo para a atividade. Isso inicia uma sequência de eventos internos automáticos. Uma explosão instantânea de adrenalina prepara seu corpo para fugir. O luxo sanguíneo é desviado de seus órgãos internos para seus braços e pernas, maximizando sua habilidade de se mover de que você tenha maior probabilidade de escapar. Em situações ameaçadoras, o mesencéfalo controla suas funções vitais para a preservação da vida.
Essas reações por Reieso parecem ser universais entre todos os mamíferos, porque todos compartilhamos essa porção do cérebro chamada cérebro mamífero. Em outras palavras, ao enfrentar situações de medo, os seres humanos respondem ciológica e bioquimicamente quase da mesma forma que um coelho ou um cachorro fariam. O mesencéfalo também está intrinsecamente envolvido nas reações emocionais relacionadas à sobrevivência do corpo físico. Figura 4.3 Visão geral do cérebro. A medula espinal atua como um cabo de fibra óptica que transmite impulsos do cérebro para outras partes do corpo e entrega mensagens do corpo de volta para o cérebro. O tronco encefálico ajuda a regular funções primitivas, como respiração, deglutição, pressão arterial, níveis de vigília e ritmo respiratório. O cerebelo é responsável pelo equilíbrio, pela postura e pela posição do corpo no espaço. Ele também coordena movimentos e viabiliza os comportamentos e lembranças programados automáticos. O mesencéfalo atua como cérebro químico, no qual ocorre a regulação interna automática e o equilíbrio químico é mantido. Ele também ajuda a organizar sinais do mundo externo com nosso mundo interno. O tálamo age como uma caixa de derivação para integrar todas as informações sensoriais recebidas, exceto o olfato, para várias regiões de nosso cérebro pensante consciente. O hipocampo é responsável por formular experiências com memórias emocionais associadas, por processar informações vitais durante a aprendizagem e por codificar lembrança de longo prazo. A amígdala, tonsila do cerebelo, trabalha com o hipocampo para gerar emoções primárias a partir de percepções externas e pensamentos internos. Ela ajuda a carregar emocionalmente as experiências e a nos alertar sobre informações sensoriais vitais. O hipotálamo regula quimicamente o ambiente interno do corpo para que a homeostase seja mantida. Condições como temperatura corporal, nível de açúcar no sangue, níveis hormonais e reações emocionais também são reguladas aqui. A hipófise recebe ordens do hipotálamo para secretar hormônios na forma de peptídeos que circulam pela corrente sanguínea e ativam diversas glândulas, tecidos e órgãos no corpo. A glândula pineal regula quimicamente os níveis do sono, assim como os ritmos cíclicos da procriação e do acasalamento. O corpo caloso é um feixe de fibras que conecta os dois hemisférios do cérebro para que eles possam trocar informações. O córtex cerebral é a sede da nossa atenção consciente e é responsável por desempenhar nossas funções sofisticadas, como aprendizagem, lembrança, criatividade, invenção e comportamento voluntário. Alimentação. Quando você se senta para uma refeição, o sistema nervoso parasimpático relaxa, poupa sua energia e prepara seu corpo para a digestão e o metabolismo. Sexo. Se você estiver interessado, quando se engajar na quarta reação, tanto os componentes simpáticos quanto os parasimpáticos do seu sistema nervoso autônomo entram em ação. O parasimpático ajuda a entrar no clima. Você provavelmente não vai se sentir muito excitado sexualmente se aquele urso estiver te perseguindo, e o simpático entra em ação quando você tem um orgasmo. Para avançar um pouco mais sua compreensão do cérebro límbico, vamos acrescentar algumas reações e ver como todas elas se relacionam com os sistemas nervosos simpático e parasimpático. O sistema simpático tem suas 4 reações: lutar, fugir, temer e fazer sexo, orgasmo. O sistema parasimpático também é responsável por algumas reações: alimentação, concertos, crescimento e reparação, e sexo, entrar no estado mental sexual. Um sistema utiliza, libera e mobiliza energia, enquanto o outro poupa, constrói e armazena energia. Estruturas do mesencéfalo. O mesencéfalo é composto primariamente por tálamo, hipotálamo, hipófise, glândula pineal, hipocampo, amígdala e núcleos da base. Tálamo. O tálamo é o ponto de encontro de todos os nervos que ligam uma parte do cérebro à outra, o corpo ao cérebro e o cérebro ao corpo. O tálamo, cujo nome é derivado da palavra grega que significa câmara interna, é a parte mais antiga e maior do mesencéfalo. Coleção de núcleos de células nervosas que se encontram em um ponto de junção central. É composto por 2 centros talâmicos distintos, um de cada lado do mesencéfalo.
Pense no tálamo como um painel de comando ou torre de controle de tráfego aéreo que pode conectar qualquer parte do cérebro e do corpo. Não existe nenhum sinal do ambiente que não passe pelo tálamo. Os órgãos sensoriais, ouvidos, olhos, pele, língua, nariz, enviam mensagens ao tálamo, que as transmite ao seu destino no neocórtex, cérebro consciente. Ao mesmo tempo, o tálamo pode enviar sinais para outras áreas do cérebro, de modo a alertar ou inibir sistemas cerebrais diferentes. Dessa forma, o tálamo processa informação sensorial do mundo exterior, identifica e organiza os dados na categoria adequada e transmite esses dados para os vários centros conscientes do córtex cerebral. Dependendo da natureza da informação sensorial ou do tipo de estímulo vindo do ambiente, os dados são então passados em muitas direções por todo o cérebro, o mesencéfalo, o tronco encefálico, e assim por diante, e o corpo. O tálamo também é o sistema de retransmissão entre o neocórtex e o tronco encefálico. Portanto, essa parte do mesencéfalo permite que o cérebro todo receba uma enorme quantidade de dados importantes vindos do mundo exterior, tudo ao mesmo tempo, para que o cérebro possa receber informações vitais prontamente. Hipotálamo. Essa área do mesencéfalo é uma fábrica química que regula o ambiente interno do seu corpo e equilibra seus sistemas com o mundo externo. O hipotálamo, que pode ser traduzido literalmente como sob o tálamo, é a parte mais importante e fascinante do mesencéfalo, porque gera os mensageiros químicos para o corpo todo. Parte mais antiga do sistema límbico, ele pode afetar qualquer órgão ou tecido do corpo. Ao contrário do tálamo, que monitora os estímulos externos, a principal tarefa do hipotálamo é produzir as substâncias químicas chamadas neuropeptídeos, que mantêm as questões internas do corpo em equilíbrio com referência ao mundo externo. O hipotálamo regula muitas funções corporais necessárias para a sobrevivência por meio do processo da homeostase, um mecanismo automático autocorretor que, como um termostato, regula e mantém o equilíbrio químico do corpo e sua ordem interna. O hipotálamo controla e administra funções corporais como o apetite, a sede, o sono, a vigília, níveis de açúcar no sangue, temperatura do corpo, frequência cardíaca, pressão arterial, equilíbrio químico, equilíbrio hormonal, desejo sexual, reações do sistema imunológico e metabolismo. Ele também desempenha o papel mais importante na sua vivência das emoções. Essa é a parte do cérebro que produz as substâncias químicas que lhe permitem sentir o modo como estava pensando ou como estava reagindo. Vamos voltar à nossa suposta situação de sobrevivência, um encontro com um urso, para ver como o tálamo e o hipotálamo interviriam. Quando seus órgãos sensoriais captam a visão e o som de um urso se aproximando, essas mensagens importantes são enviadas ao tálamo. O tálamo rapidamente orienta seu cérebro sobre o perigo, garantindo que os sinais sensoriais de alerta cheguem ao cérebro inteiro quase ao mesmo tempo. O tálamo então coordena seu corpo todo para a ação imediata. Ele envia informações para os neocórtices, os centros superiores de consciência dentro do neocórtex, que tomam decisões, planejam ações, observam os arredores em busca de saídas rápidas e coisas assim. O tálamo também sinaliza ao hipotálamo para preparar quimicamente suas reações corporais de luta ou fuga, a fim de que seu corpo tenha a energia e os recursos para reagir à ameaça. Por exemplo, o hipotálamo garante que suas pernas estejam fisiologicamente prontas para correr, pular e se virar rapidamente, baseado na decisão de seu cérebro consciente. Por outro lado, você não precisa de nenhum luxo sanguíneo para os órgãos digestivos durante essa ameaça iminente, então o hipotálamo administra o estado interno do seu corpo para a ação, em vez da digestão, ou seja, para lutar e fugir, mas não para se alimentar, ou fazer sexo. Glândula hipófise. A glândula hipófise secreta substâncias químicas que ativam os hormônios do seu corpo. Resumidamente, glândulas são órgãos ou grupos especializados de células que separam certos elementos do sangue e os secretam de uma forma que o corpo possa utilizar ou eliminar com facilidade. Hormônios são substâncias químicas complexas, produzidas em uma parte ou órgão do corpo, que iniciam ou regulam a atividade de um órgão ou um grupo de células em outra parte do corpo.
Os diversos tecidos glandulares do corpo que secretam hormônios variados são órgãos como as glândulas suprarrenais, a glândula tireoide e os órgãos reprodutores, para nomear apenas alguns. A hipófise é, com frequência, chamada de glândula mestra, porque governa e controla muitos processos vitais no corpo. Essa glândula em forma de pera, que pende do hipotálamo como uma fruta, ajuda na manufatura da maioria dos sinais hormonais criados pelo hipotálamo para se comunicar com as principais glândulas do corpo. O hipotálamo envia sinais químicos e elétricos para a hipófise para que ela possa produzir certas substâncias químicas que se transformam em vários estados químicos ou hormonais. Glândula pineal. A glândula pineal, uma estrutura minúscula em formato de pinha, cá no fundo do mesencéfalo, acima do cerebelo. Um equívoco comum é que, nos humanos, a pineal está embutida no cérebro logo acima dos olhos. Por isso ela tem sido denominada como nosso terceiro olho. A pineal regula quimicamente nossos ciclos de sono e vigília. Pense na glândula pineal como o relógio interno do cérebro, ela controla quimicamente padrões de sono e vigília. Fotorreceptores nos olhos sentem os níveis de luz diurna ou escuridão, transmitindo em seguida essa informação ao hipotálamo e, por sua vez, para a glândula pineal. A pineal nos humanos, e em muitos outros mamíferos não noturnos, então secreta vários neurotransmissores diretamente influenciados pela quantidade de luz que os olhos recebem. 2 neurotransmissores são produzidos em maior quantidade no corpo humano pela glândula pineal. A serotonina, como é chamado neurotransmissor diurno, prepara o cérebro para estar desperto durante as horas do dia. A melatonina, o neurotransmissor noturno, prepara o corpo para experimentar o sono restaurador durante as horas de escuridão e desempenha o papel de fazer o cérebro sonhar. Portanto, se você está lendo este livro tarde da noite e experimentando sonolência, a razão, eu espero sinceramente, é biológica. O fato de que os fotorreceptores dos seus olhos não estão mais sentindo a luz diurna leva sua glândula pineal a transmutar a serotonina em melatonina. Animais e a glândula pineal, ao contrário de sua localização embutida em humanos e outros primatas, a glândula pineal cá próxima da superfície do crânio em muitas formas de vida inferiores, inclusive anfíbios, répteis, peixes, pássaros e certos mamíferos. Essa localização permite que a glândula pineal sinta as alterações nas quantidades de luz solar e escuridão a que esses animais são expostos durante as épocas diferentes do ano, bem como nos vários momentos do dia. Assim, em muitas espécies animais, a pineal influencia diretamente ciclos biológicos que dependem da mudança das estações, como padrões de migração, ritmos circadianos, ciclos reprodutivos, postura sazonal da prole e até rituais de acasalamento. Como a glândula pineal instiga animais a parirem seus filhotes em determinadas épocas do ano? Considere, como exemplo, animais que hibernam durante o inverno, como os ursos. Durante os meses mais escuros de inverno, a glândula pineal deles secreta mais do neurotransmissor noturno, a melatonina, na corrente sanguínea e no fluido cerebral. Parte dessa melatonina é absorvida pela glândula hipófise. A hipófise reage produzindo neurohormônios que suprimem a atividade dos órgãos sexuais, reduzindo o impulso do animal para procriar. A glândula pineal também altera a melatonina, transformando-a em um neurohormônio chamado 5-metoxitriptamina, que elimina o impulso sexual e reduz o apetite em algumas espécies de mamíferos hibernantes. A química cerebral alterada deles também produz uma desaceleração na função metabólica e em outras funções corporais, o que faz com que eles durmam por todo o inverno. Quando a primavera traz o estímulo de níveis aumentados de luz, isso eleva a produção de serotonina e outros neurotransmissores, incentivando esses animais a, mais uma vez, se tornarem sexualmente ativos e terem o apetite aumentado. Como resultado, eles parem e criam sua prole durante os meses mais quentes, quando o suprimento de comida e outras condições ambientais favorecem sua sobrevivência. Hipocampo. O hipocampo forma as lembranças de longo prazo. Ele recebe seu nome da palavra grega para cavalo marinho, cuja forma se assemelha a essa região cerebral. Aprendemos com nossas novas experiências e formamos lembranças graças a essa área do mesencéfalo.
Funcionando como algo semelhante a um repositório para a memória, o hipocampo classifica informações recebidas como tendo importância de curto prazo ou longo prazo e as arquiva de acordo. Lembranças que entram no armazenamento de curto prazo dizem respeito a informações de que precisamos imediatamente, mas que podemos esquecer em seguida. Listas de compras, números de telefone que usaremos apenas uma vez e instruções que provavelmente nunca mais precisaremos são bons exemplos de informação armazenada na memória de curto prazo. Na memória de longo prazo, o hipocampo armazena informações que talvez precisemos acessar repetidamente ou quando quisermos, no futuro. Exemplos óbvios disso são nosso endereço, o nome de nosso cônjuge, que tipo de carro é o nosso, e assim por diante. Em nossa festa anual do escritório, podemos conhecer várias pessoas cujos nomes não precisaremos lembrar amanhã, mas seria sábio guardar o nome do cônjuge de seu patrão na memória de longo prazo. O hipocampo armazena memórias de longo prazo que tenham envolvimento principalmente com nossas experiências, com base nos vários tipos de informação que nossos 5 sentidos fornecem. O tipo de codificação de memória que ocorre no hipocampo é chamado de aprendizagem associativa ou memória associativa. Imagine, por exemplo, que uma criança jogue pedras em uma colmeia, e então tenha a experiência inédita de receber múltiplas picadas. No futuro, ela associará comportamento que provoque as abelhas, como o ato de jogar pedras, com a visão das abelhas agitadas saindo em massa da colmeia, o som de seu zumbido zangado, o lugar onde ela estava quando foi repetidamente picada e a sensação daquelas picadas dolorosas. O hipocampo viabilizará o armazenamento dessa informação sensorial como memória de longo prazo por várias regiões do neocórtex, de modo que a experiência possa ser codificada como sabedoria. Com sorte, essa criança não terá que repetir a experiência para que a mensagem fique clara. A evolução do hipocampo permitiu que muitas espécies repetissem comportamentos que melhoram suas chances de sobrevivência e evitam a repetição de ações que ameaçam sua sobrevivência. Vamos explorar como o hipocampo alcança esse feito. Ele mantém um registro de fatos associados a pessoas, lugares, coisas, tempo e eventos. Os humanos tendem a lembrar melhor de experiências quando elas estão, de alguma forma, conectadas a um desses itens. O hipocampo cria uma memória de eventos pessoais associados com coisas que nos aconteceram em momento e lugar específico. As 6 nesse exemplo, pessoas podem ser o vizinho cujo hobby é apicultura, local pode ser a propriedade do vizinho, coisas podem incluir as pedras que a criança jogou, as abelhas e as colmeias, tempo, momento, poderia ser um dia de verão, e eventos certamente incluiriam o arremesso das pedras, a consequência de ser picado e, talvez, quaisquer primeiros socorros subsequentes. Sempre que temos uma nova experiência, o hipocampo, por meio da combinação de todos os nossos sentidos, visão, olfato, paladar, tato, audição, permite-nos criar uma lembrança. Ao conectar toda essa informação sensorial recebida, o hipocampo associará uma pessoa com uma coisa, um lugar com um momento, uma pessoa com um evento, e assim por diante. A criança em nosso exemplo arquivará essa experiência na memória de longo prazo associando vizinho, pessoa, com abelhas, coisas, colmeias, coisas, com a noção de primeiros socorros que a mãe dela aplicou, cheiro, a propriedade do vizinho, lugar, com a experiência de ser picado, evento, a dor das picadas, sensação, com pedras, coisas, e assim por diante. Posteriormente, experimentar um desses elementos outra vez, sentir o cheiro da loção de primeiros socorros, por exemplo, desencadeará uma onda de lembranças daquela experiência. Mas isso acontece apenas após os 4 anos. A razão pela qual não podemos nos lembrar de muitas memórias conscientes de quando éramos bem pequenos é que o hipocampo só se desenvolve por completo depois dos 4 anos. Memórias associativas nos permitem usar o que já sabemos para compreender ou aprender o que não sabemos, em outras palavras, usar aquilo que nos é familiar para entender algo que não é familiar. Essas memórias são os elementos básicos para chegarmos a uma compreensão maior. Quando pegamos novas informações relativas a pessoas, lugares, coisas, tempo e eventos, e associamos essa informação com nosso registro de eventos passados que já vivenciamos por meio de nossos 5 sentidos, construímos uma memória associativa.
Uma das funções primárias do hipocampo está intimamente relacionada à nossa busca por novidades. Essa é a parte do cérebro responsável por transformar incógnitas em algo conhecido. Por exemplo, se o hipocampo é destruído em animais de laboratório, e estes recebem a oportunidade de explorar novos ambientes, eles ignorarão áreas que não sejam familiares e retornarão repetidas vezes às áreas familiares de sua gaiola. De fato, novas pesquisas sugerem que nossas ideias sobre o que motiva a aprendizagem podem não ser muito precisas. Alguns cientistas estão reavaliando seus modelos de longa data envolvendo comportamento condicionado, nos quais a recompensa ou punição, prazer ou dor, pareciam oferecer incentivos para os animais aprenderem. Talvez os animais nesses estudos, em vez de aprender, estivessem sendo treinados. Muitos estudos a respeito do hipocampo sugerem que, para diversas espécies de animais, aprender coisas novas é uma recompensa por si só. 7 Amígdala, tonsila do cerebelo. A amígdala, que quer dizer em formato de amêndoa, é uma estrutura do mesencéfalo responsável por alertar o corpo em situações de sobrevivência. Ela também armazena as 4 emoções primitivas altamente carregadas: agressividade, alegria, tristeza e medo. A amígdala também ajuda a atribuir diferentes cargas emocionais a nossas lembranças de longo prazo. Quando existe uma situação com risco de vida, a amígdala faz uma avaliação rápida do ambiente externo, orientada para a ação. Ela é a região geradora de medo mais importante do cérebro. De fato, a amígdala é a parte do mesencéfalo que ativa o corpo para que ele reaja antes mesmo que você esteja conscientemente ciente do perigo. Então, às vezes, chamamos isso de reação precognitiva. É por isso que a amígdala é tão importante para a sobrevivência de nossa espécie, assim como a de muitos animais. Ela processa informações sensoriais recebidas que são vitais para a sobrevivência em uma situação de crise e alerta instantaneamente o corpo, burlando outros circuitos. Por exemplo, imagine que você está andando de bicicleta no parque enquanto ouve música, hipnotizado por uma melodia. Em um instante, uma criancinha sai em disparada dos arbustos e começa a cruzar o seu caminho, bem na frente da bicicleta. Sua amígdala recebe informações vitais que não passam por seu neocórtex, fazendo com que você freie antes até de ter consciência de suas ações. Essa reação precognitiva aprimorada pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Como o mesencéfalo é uma área mais primitiva que o neocórtex, faz sentido que esse mecanismo tenha provavelmente sido programado em nossa espécie milhões de anos atrás, muito antes do desenvolvimento do nosso mais novo neocórtex pensante e raciocinante. Quando ativada, a amígdala também cria emoções de fúria e agressão para nos ajudar a nos proteger em situações potencialmente ameaçadoras. Assim, uma mãe agressivamente defenderá sua cria ou arriscará a vida em qualquer situação perigosa, apesar de as chances estarem contra ela. Estudos recentes também indicam que a amígdala está associada à armazenagem de memórias afetivas e à percepção de certas situações com base nessas memórias. A amígdala marca situações de sobrevivência como emocionalmente assustadoras, para que as lembranças de circunstâncias ameaçadoras possam nos ajudar a evitar situações semelhantes. Em seres humanos, experiências de alta carga emocional envolvendo raiva, medo, tristeza e até alegria são codificadas pela amígdala para a memória de longo prazo. Contudo, a amígdala não designa uma região específica de células nervosas para guardar as memórias desses sentimentos primitivos programados de modo a poder criar ou viabilizar memórias de uma única emoção específica. Pesquisadores não podem apontar para uma região particular do cérebro e declarar que é ali, por exemplo, que cá a tristeza. De forma similar, estudos envolvendo primatas não descobriram nenhuma área específica da amígdala que produz alegria, tristeza, fúria ou medo. Em um novo estudo intrigante, cientistas da University of Wales trabalharam com um paciente cego que parece ter um sexto sentido que lhe permite reconhecer rostos tristes, zangados ou felizes. O paciente X, 52 anos, não consegue enxergar depois de ter sofrido 2 AVCs que danificaram as áreas cerebrais que processam os sinais visuais. No entanto, neuroimagens revelaram que, quando ele olha para rostos expressando emoções, outra parte de seu cérebro, que não o córtex visual, é ativada,
A amígdala. Essa pequena estrutura responde a sinais faciais não verbais, ou memórias, que demonstram raiva e medo. 8 Dr. Alan Pegna, da Faculdade de Psicologia na University of Wales, em Bangor, liderou a equipe de pesquisa com colegas no norte de Gales e no Geneva University Hospital. Eles descobriram que o paciente X era incapaz de identificar formas, como círculos e quadrados. E mais, ele não conseguia identificar o sexo de rostos femininos e masculinos inexpressivos, nem ver diferença entre rostos normais e confusos. Porém, quando pediram ao participante que identificasse as emoções de um rosto humano zangado ou feliz, ele o fez com precisão 59% das vezes. Em sua maioria, os participantes desse tipo de teste, quando vendados, geralmente são bem-sucedidos 50% das vezes, oscilando um ponto percentual para cima ou para baixo. Essa taxa de sucesso é estatisticamente bem mais alta do que seria de se esperar por acaso, e ela era aplicada consistentemente também quando lhe pediam para distinguir entre rostos tristes e felizes, ou temerosos e felizes. A partir desse experimento, os pesquisadores concluíram que as emoções exibidas em um rosto humano são registradas não no córtex visual, mas na amígdala direita, que fica bem no fundo do lobo temporal do cérebro. Essa descoberta é interessante para cientistas comportamentais, já que a amígdala direita foi associada com o processamento subliminar de estímulos emocionais em indivíduos clinicamente saudáveis, disse o Dr. Pegna. O que o paciente X nos ajudou a estabelecer é que essa área, sem dúvida, processa sinais visuais da face conectados com todos os tipos de expressões faciais emocionais. 9 Ter memórias armazenadas nessa área do cérebro, que também desencadeia reações instantâneas, poderia explicar muito sobre a sensibilidade de alguns indivíduos. Núcleos da base. Os núcleos da base integram pensamentos e emoções com ações físicas. Núcleos da base são feixes intrincados de redes neurológicas que são interconectados com o neocórtex. Eles estão situados em cada hemisfério do mesencéfalo, diretamente abaixo do neocórtex e acima das estruturas mais profundas do mesencéfalo. Para ilustrar como os núcleos da base funcionam, relembre um momento em que você estava aprendendo uma habilidade que envolvia movimentos musculares, como andar de bicicleta. No começo, você tinha que pensar conscientemente no que estava fazendo. A cada vez que você praticava, reforçava circuitos neurais no cérebro que transmitiam comandos para o corpo relacionados a equilíbrio, coordenação, e assim por diante. Depois de muita repetição, essas redes neurais se tornaram programadas, e seus movimentos ao pedalar a bicicleta e manter seu equilíbrio se tornaram automáticos. A essa altura, seus núcleos da base, em conjunto com seu cerebelo, assumiram a coordenação desses movimentos automáticos. Enquanto você andava de bicicleta, os núcleos da base recebiam informações sensoriais de seu ambiente através dos neocórtices, além dos comandos de seu neocórtex para movimentar seus músculos e orquestrar suas ações. Os núcleos da base integraram seus pensamentos e sensações com suas ações físicas, suavizaram seus movimentos motores e suprimiram a possibilidade de seu corpo fazer movimentos aleatórios e involuntários. Somando-se a esse papel, os núcleos da base nos permitem controlar nossos impulsos, diminuir nossa marcha lenta para a ansiedade e contribuir para nossas sensações de prazer e êxtase. Para ter uma imagem mais clara dos importantes papéis que os núcleos da base desempenham, considere o que pode acontecer quando eles funcionam mal. Em pessoas com a síndrome de Tourette, os núcleos da base disparam de maneira inadequada e falham na coordenação de pensamentos e sentimentos com as ações. Essas pessoas com frequência perdem o controle inibidor sobre os impulsos, sentem-se excessivamente ansiosas e exibem comportamentos descontrolados, tais como movimentos erráticos, contrações, piscadas exageradas, sacudidas de cabeça, e assim por diante. Uma vez ou outra, a maioria de nós já esteve em uma situação em que nossos núcleos da base recebem tanta informação do neocórtex que o limiar de carga eletroquímica é alto demais para os núcleos da base processarem. Quando isso acontece, o estímulo faz com que os núcleos da base atuem como um disjuntor em uma caixa de fusíveis e desliguem o circuito principal, por assim dizer, colocando o corpo em um estado temporário de interrupção. Quando estamos assustados, por exemplo, podemos congelar. Quando estamos envergonhados ou intimidados,
Às vezes ficamos sem fala. Quando tentamos falar com alguém que achamos muito atraente, nossa mente ocasionalmente cai em branco. Não que eu saiba disso tudo por experiência própria, estou só comentando. Assim como alguns carros têm o ponto morto mais acelerado que outros, algumas pessoas têm núcleos da base hiperativos. Essas pessoas estão frequentemente ansiosas ou nervosas. Sem um bom motivo, estão sempre avaliando seus ambientes, prevendo riscos e se preparando para perigos potenciais. Seus núcleos da base operam em um estado elevado, não alto o bastante para acionar o disjuntor do corpo, mas mais elevado do que na maioria das pessoas. Como resultado, essas pessoas tendem a ser facilmente oprimidas por estresses menores em suas vidas. Por outro lado, segundo neuroimagens funcionais mais recentes, as chamadas pessoas ativas em geral têm núcleos da base que funcionam em um nível levemente mais ativo que o da maioria das pessoas. Sua atividade aumentada nos núcleos da base faz o que deveria fazer, ela processa pensamentos e emoções em ação imediata, mas o fazer se torna o meio pelo qual essas pessoas impedem que seus núcleos da base cheguem à sobrecarga. A atividade aumentada de seus núcleos da base produz energia em excesso, que elas liberam entrando em ação. Se pararem de fazer, elas podem experimentar uma sobrecarga de energia, e o subproduto disso é a ansiedade nervosa. Um exemplo simples dessa situação é quando estamos sentados com um grupo de pessoas e alguém não consegue parar de chacoalhar a perna para cima e para baixo. Os núcleos da base são levemente hiperativos e estão descarregando energia ansiosa. 10 O terceiro e mais recente cérebro a evoluir, o neocórtex. O neocórtex é a sede de nossa consciência e de nossa criatividade como espécie. Ele é nosso cérebro pensante e raciocinante que nos permite aprender e lembrar tudo o que experimentamos de nosso mundo externo, e então modificar nossas ações para fazer algo melhor, ou diferente, ou para repetir uma ação da próxima vez, se ela teve um resultado positivo. Quando nosso cérebro está ativamente executando uma das assim chamadas funções superiores, raciocinando, planejando, intelectualizando, aprendendo, lembrando, criando, analisando, comunicando verbalmente, entre várias outras, nosso neocórtex está trabalhando. Sem o neocórtex, nossos sentidos ainda seriam capazes de nos alertar para o fato de que estamos com frio, mas não teríamos como passar disso. O neocórtex é o que lhe permite interpretar a sensação de estar com frio e escolher entre diversas opções: continuar com frio, fechar a janela, colocar um suéter, escolher um suéter entre os vários disponíveis, ou aumentar a temperatura no termostato. E seu neocórtex também se lembraria de um momento em que você acampou no inverno no Parque Nacional do Monte Rainier e quase teve queimaduras pelo frio. Como os cérebros de homens e mulheres são, comparativamente. Em geral, o cérebro masculino é maior do que o feminino em mais de 100 centímetros cúbicos, algo por volta do tamanho de um limão. Essa diferença tem efeitos cognitivos diretos? Não necessariamente. Embora ainda exista diferença no volume do cérebro dos gêneros, depois que os cientistas fazem a compensação pelo tamanho do corpo, estudos atribuem parte da variação às dimensões físicas do indivíduo. Em um estudo de ressonância magnética muito específico, que prestou a mesma atenção aos parâmetros de cérebro e tamanho corporal, Michael Peters e seus associados da University of Guelph, em Ontário, no Canadá, demonstraram que a diferença no volume do cérebro entre os sexos caiu em 2/3 depois que se incluiu a altura como uma covariante adicional. 11 As diferenças no volume cerebral entre os sexos estão distribuídas igualmente pelos principais lobos do cérebro. As proporções dos 4 principais lobos do neocórtex são similares. Nos dois sexos, o lobo frontal compõe cerca de 38% do neocórtex, variando de 36% a 43%, o lobo parietal, 25%, entre 21% e 28%, o lobo temporal, 22%, de 19% a 24%, e o lobo occipital engloba cerca de 9%, indo de 7% a 12%, do neocórtex. Isso quer dizer que não existe uma região cerebral específica a um sexo que contribua para uma cota adicional no volume total do cérebro, e que será difícil encontrar uma diferença funcional entre os sexos que tenha correlação com as diferenças no volume total do cérebro. Em termos simples, se observássemos os cérebros de dois indivíduos,
um homem e uma mulher, não seríamos capazes de identificar qual é qual, tirando a diferença de tamanho, porque os cérebros masculino e feminino têm proporções semelhantes. Em termos das diferenças entre homens e mulheres, a estrutura cerebral que provavelmente chamou mais atenção ao longo dos anos é o corpo caloso. Essa faixa de substância branca conecta os hemisférios direito e esquerdo, e algumas das pesquisas iniciais sugeriram que ela poderia ser maior em mulheres do que nos homens. Quando isso foi sugerido pela primeira vez, no começo dos anos 1980, muitos cientistas especularam que a faixa maior nas mulheres significava que elas tinham um grau maior de comunicação entre os dois hemisférios. Essa ideia parecia apoiar o mito de que, nas mulheres, o lado direito do cérebro, o emocional, e o lado esquerdo, o analítico, estavam mais conectados e integrados um com o outro. Agora é sabido que as mulheres não têm um corpo caloso maior que o dos homens. O corpo caloso, na verdade, é 10% maior nos homens do que nas mulheres, provavelmente porque homens têm cérebros maiores, em decorrência do tamanho maior de seus corpos. Não existe nenhuma evidência anatômica substancial a favor de uma maior conectividade funcional entre os hemisférios, como o estereótipo gostaria de fazer crer, em homens ou em mulheres. A fonte desse mito pode estar no fato de que o corpo caloso realmente responde por uma porcentagem consideravelmente maior da substância branca total nas mulheres, 2,4% nas mulheres, contra 2,2% nos homens. Esse fato pode significar apenas que as mulheres conseguem processar os dois tipos de pensamento, emocional e analítico, entre os dois hemisférios do cérebro muito mais rápido do que os homens. Se a distribuição maior de mielina gordurosa, ou substância branca, no corpo caloso feminino de fato responde pela transmissão neurológica mais veloz entre os hemisférios do cérebro, isso pode explicar por que homens ficam com frequência aturdidos ao observar as habilidades femininas para a solução de problemas em ação. Conquista mais sofisticada da evolução até hoje, como discutimos anteriormente, o novo cérebro apareceu quando mamíferos começaram a escalada na hierarquia da evolução. Altamente desenvolvido nos mamíferos, o novo cérebro atingiu seu maior nível de complexidade nos humanos. Como nosso novo cérebro é proporcionalmente maior e mais complexo que o de qualquer outra espécie, abrangendo 2/3 da área total de nosso cérebro, ele nos dá características únicas que nos distinguem dos répteis, de outros mamíferos e de nossos parentes primatas. Para simplificar, descreverei o novo cérebro como tendo uma camada interna, de apoio, e uma camada externa. A camada interna do cérebro é como a polpa de uma laranja, enquanto a camada externa, chamada de córtex, é como a casca. A palavra córtex significa, literalmente, casca de árvore. Conforme discutimos, a maior parte do cérebro é estruturada em dobras convolutas, em vez de camadas simples. Porém, como meu propósito é construir um modelo mental para compreender o cérebro, de vez em quando desconsiderarei algumas das suas complexidades. Embrulhada em torno do mesencéfalo está aquela porção do novo cérebro chamada de substância branca, composta principalmente por brás nervosas isoladas por bainhas de mielina gordurosa, assim como células gliais, que são células neurais que primariamente têm a função de suporte do tecido conjuntivo no sistema nervoso central, ver capítulo 3. Existem vários tipos de células gliais, que desempenham funções diferentes nos vários componentes do sistema nervoso. O mais importante a se lembrar sobre as células gliais é que elas facilitam a formação das conexões sinápticas, isso pode explicar a grande quantidade delas. Em outras palavras, toda vez que você aprende algo novo e faz uma conexão sináptica nova no cérebro, um tipo específico de célula glial chamado astrócito está presente, ajudando no processo. Todo neurônio tem a possibilidade de formar um número incrível de conexões com outros neurônios, e a natureza pode ter fornecido aos humanos uma abundância de células gliais para facilitar tantas conexões sinápticas potenciais. Os pesquisadores encontraram evidências de que as células gliais têm seu próprio sistema de comunicação independente, separado dos neurônios. 12 A parte do novo cérebro a qual mais nos referiremos é a camada externa, o neocórtex ou córtex cerebral, também chamada de substância cinzenta. Embora tenha apenas de 3 a 5 milímetros de espessura, essa camada é tão rica em neurônios que,
À exceção do cerebelo, o neocórtex tem mais células nervosas do que qualquer outra estrutura cerebral. Como o mesencéfalo, o neocórtex é composto de diversas partes. O corpo caloso é uma ponte de fibra óptica, composta por centenas de milhões de neuroníons que conecta os dois hemisférios do novo cérebro. Como a maioria das pessoas sabe, o novo cérebro é dividido anatomicamente em dois setores distintos que espelham um ao outro em certo grau de simetria anatômica. Se você traçasse uma linha imaginária partindo do meio da testa e subindo pelo topo da cabeça até o centro da base do crânio, dividiria o novo cérebro em duas metades. Elas são conhecidas comumente como os hemisférios cerebrais esquerdo e direito. Esses neocórtices gêmeos literalmente encapsulam o mesencéfalo e o tronco encefálico. Cada hemisfério é responsável por controlar o lado oposto do corpo. Os hemisférios cerebrais não são estruturas completamente separadas. Essa faixa espessa de fibras nervosas chamada corpo caloso une as duas partes do novo cérebro. A figura 4.4 oferece um panorama do corpo caloso. O corpo caloso é o maior caminho broso de neuroníons no corpo todo, chegando ao total de, aproximadamente, 300 milhões de fibras nervosas. Essa espessa faixa de substância branca contém o maior número de feixes de nervos em todo o corpo ou cérebro. Cientistas postulam que o corpo caloso evoluiu em conjunto com o novo cérebro, de modo que suas duas sedes separadas pudessem se comunicar uma com a outra por meio dessa ponte. Impulsos nervosos viajam constantemente de um lado para o outro pelo corpo caloso, dando ao novo cérebro a habilidade especializada de observar o mundo a partir de dois pontos de vista diferentes. Os quatro lobos neocorticais, os dois hemisférios cerebrais, são subdivididos ainda em quatro regiões distintas conhecidas como lobos. Portanto, como parte do neocórtex, temos dois lobos frontais, dois lobos parietais, dois lobos temporais e dois lobos occipitais. Cada uma dessas áreas processa diferentes informações sensoriais, habilidades motoras e funções mentais, assim como está designada para desempenhar tarefas diferentes. Figura 4.4 Seu corpo caloso e seu homo conecta os dois hemisférios do neocórtex. Em geral, os lobos frontais são responsáveis pela ação intencional, além de focar nossa atenção, e também coordenam quase todas as funções no resto do cérebro. O córtex motor e o centro da linguagem fazem parte do lobo frontal. Os lobos parietais lidam com sensações relativas a tato e sensibilidade, percepção sensorial, tarefas visoespaciais e orientação corporal. Eles também coordenam algumas funções de linguagem. Os lobos temporais processam sons, percepção, aprendizagem, linguagem e memória, e são os centros que processam cheiros. Esse lobo também inclui uma região que viabiliza nossa habilidade de escolher quais pensamentos expressar. Os lobos occipitais administram a informação visual e, com frequência, são chamados de córtex visual. Reserve um minuto, se quiser, para examinar os quatro lobos do córtex cerebral na figura 4.5. Para construir nossa compreensão de uma maneira lógica, sairei da sequência aqui e descreverei os lobos parietais, temporais e occipitais primeiro, depois concluirei com a conquista mais recente de nossa evolução, os lobos frontais. Lobos parietais. Os lobos parietais se localizam logo acima das orelhas, em ambos os lados, e se estendem até o centro do topo da cabeça, chegando à linha mediana do cérebro. Essa é a região das emoções, sensações do córtex. Os lobos parietais processam o que sentimos com as mãos e o corpo, algo que também é conhecido como percepções táteis e somatosensoriais. Somatosensoriais, por definição, são as informações que recebemos do corpo, somato, e que sentimos, sensoriais, no cérebro. Características como pressão, temperatura, vibração, dor, prazer, toque leve, discernimento de toque em dois pontos e até mesmo a consciência de onde as partes do nosso corpo estão localizadas sem olhar para elas, propriocepção, tudo isso está integrado no córtex somatosensorial dos lobos parietais. Os lobos parietais processam informações do corpo recebidas por nossos nervos periféricos, principalmente do ambiente externo, e, em grau menor, de nosso ambiente interno. Lembre-se,
Nervos periféricos são aqueles nervos longos que atuam como os de comunicação, transmitindo informações do cérebro para o corpo e do corpo para o cérebro. Em particular, estamos discutindo os nervos periféricos de natureza sensorial, aqueles que recebem e processam bilhões de informações a cada segundo, de todas as áreas do corpo, e as enviam para o cérebro. Esses nervos periféricos convergem de diversas áreas do corpo, mãos, braços, pernas, dedos dos pés, lábios, língua, e então se conectam à medula espinal, que é o cabo de Bra-óptica que transmite toda a informação recebida para o cérebro, especificamente, para o córtex somatosensorial. Figura 4.5 Uma visão lateral e superior dos diferentes lobos do neocórtex. Quando você está com uma pedra no sapato, sente uma brisa morna no rosto, recebe uma massagem relaxante ou tem dor de estômago, é o lobo parietal que reúne toda essa informação sensorial e determina qual é a sensação e o que você deveria fazer a respeito. Primeiro, esse lobo interpreta que tipo de estímulo está recebendo. Em seguida, ele avalia qual a sensação do estímulo, se você gosta ou se ele representa uma ameaça ao corpo. O córtex somatosensorial é a região que mede, sobretudo, como você se sente conscientemente sob diferentes condições ambientais. Uma vez que o córtex sensorial processa a informação, outras regiões, como o lobo frontal, assumem o controle para desempenhar o objetivo principal do cérebro, tomar conta da sobrevivência e da manutenção do corpo. Eis aqui um exemplo. A sutileza de uma mosca pousando em seu braço chama a sua atenção instantaneamente. Os receptores sensoriais de seu braço enviam uma mensagem imediata pelos nervos periféricos para a coluna, entrando pelas vértebras cervicais e de lá para o córtex somatosensorial no lado do cérebro oposto ao braço. Uma vez que seu cérebro interpreta o estímulo, a mensagem é então repassada para o lobo frontal, onde é processada para respostas motoras. Nesse ponto, o cérebro inteiro pode ou não estar envolvido. Você pode reagir automaticamente usando seu córtex motor para mover o braço, espantando a mosca. Ou talvez pense por um momento no que fazer. Talvez se levante, procure por sorvete no congelador e pegue o mata-moscas. Os lobos parietais são subdivididos e organizados em várias áreas que se relacionam com diferentes regiões da experiência sensorial no corpo. Cada centímetro da área de superfície do corpo tem um ponto correspondente nessa fatia um tanto estreita de neuroníos corticais. A área somatosensorial é como um mapa de agrupamentos individuais de neuroníos ligeiramente compartimentalizados em regiões sensoriais específicas que se relacionam a diferentes partes do corpo. Em meados dos anos 1900, alguns cientistas estavam aprendendo a mapear essas regiões por meio do estudo com animais. Pesquisadores usavam o toque para estimular partes diferentes dos corpos deles, identificando no cérebro os neuroníos ativados que correspondiam à região específica do corpo que era tocada. O trabalho inicial usando animais para explorar o córtex sensorial foi realizado em ratos e macacos por Vernon Mulcahy na Johns Hopkins University. Em seres humanos, essas áreas sensoriais específicas dos lobos parietais são conhecidas classicamente como zonas de representação, nomeadas durante esse mesmo período pelo neurocirurgião canadense Wilder Penheld. 13 Penheld conduziu diversos experimentos usando seres humanos para determinar as correlações sensoriais precisas entre partes específicas do cérebro e áreas específicas do corpo. Enquanto realizava cirurgia cerebral em pacientes humanos conscientes, sob anestesia local, Penheld usava um eletrodo diminuto para estimular regiões diferentes do córtex somatosensorial. Enquanto excitava a superfície exposta do córtex deles, Penheld perguntava aos pacientes o que eles estavam sentindo. Em todos os casos, os pacientes rapidamente relatavam sensações particulares nas mãos, nos dedos, nos pés, nos lábios, no rosto e na língua, assim como em outras partes do corpo. Dessa forma, Penheld foi capaz de explorar e nomear as regiões de aferência sensorial dentro do córtex somatosensorial. Como Penheld descobriu, toda a superfície do corpo é esboçada ou traçada ao longo do córtex sensorial em humanos e em todos os mamíferos. Existem regiões específicas para os lábios, as mãos, os pés, a língua, a genitália, o rosto, os dedos, e assim por diante.
Em seres humanos, essa área tem sido carinhosamente chamada de homúnculo ou pessoinha. A figura 4.6 mostra o homúnculo e ilustra como as sensações somatosensoriais são mapeadas no cérebro humano. Curiosamente, contudo, o corpo conforme mapeado no córtex sensorial não se parece em nada com o corpo humano real. Não apenas esse mapa é compartimentalizado de forma muito peculiar, como também não tem uma correlação direta com a disposição e as proporções anatômicas do corpo humano. Um exemplo: a zona de representação para o rosto está localizada perto das mãos e dos dedos. Penheld também descobriu que os pés são vizinhos dos genitais. No córtex, a área da língua existe fora da área da boca, abaixo do queixo. Naquela época, ele não fazia ideia do motivo por que o mapa cortical era tão estruturalmente esquisito. Atualmente, existem dois modelos de trabalho que, juntos, explicam essa apresentação estranha. 14 O primeiro modelo se refere às localizações das zonas de representação. Durante o crescimento pré-natal, o feto cá com os braços dobrados, de modo que as mãos tocam o rosto, e suas pernas cá encolhidas, de modo que os pés tocam a genitália. No desenvolvimento, o contato recorrente em útero entre essas partes do corpo pode produzir o disparo repetitivo de neurônios sensoriais dentro de regiões diferentes no córtex emergente. Essa ativação sensorial dos neurônios corticais pode induzir o lobo parietal a organizar as regiões sensoriais como se essas partes do corpo cassem lado a lado, quando elas apenas estão em contato constante. Assim, as primeiras impressões do mapeamento cortical podem fundamentar onde diferentes regiões sensoriais acabarão por existir no interior do modelo somatosensorial. Figura 4.61 Coort, de orelha a orelha, do neocórtex, demonstrando uma visualização tanto do córtex motor quanto do sensorial. As areias sombreadas são as zonas de representação que ilustram seu homo seu corpo todo está mapeado seu homo um pequeno homem distorcido, chamado de homúnculo. O segundo modelo de trabalho pode explicar distorções no tamanho de áreas sensoriais individuais comparadas à anatomia humana normal. Segundo o mapa sensorial, a pessoinha situada ao longo do córtex sensorial tem um rosto enorme, com lábios grandes, mãos grandes e polegares imensos, além de órgão sexual de tamanho exagerado. Qual é a explicação para isso? Podemos olhar para essas áreas do mapa cortical para obter a resposta. Quando eu era criança e ficava doente, minha mãe media minha temperatura com precisão colocando os lábios na minha testa. Isso faz sentido, uma vez que os lábios humanos são altamente especializados, eles têm inúmeros receptores sensoriais densamente aglomerados. De maneira similar, os neurônios sensíveis ao toque na ponta do dedo indicador são 15 vezes mais densos do que os receptores sensíveis ao toque na perna. Há uma quantidade imensa de receptores sensoriais nos genitais dos seres humanos. Durante a evolução, a sensibilidade aguda de nossos lábios, língua, mãos e órgãos sexuais tem sido crucial para apoiar a sobrevivência de nossa espécie. Em seres humanos, não apenas existem mais receptores sensoriais localizados nessas partes do corpo, como também há território adicional alocado para eles no cérebro. A quantidade de tecido cortical designado para uma parte corporal específica reflete não o tamanho daquela parte do corpo, mas sim sua sensibilidade. Em termos simples, regiões maiores são mapeadas no córtex sensorial porque sentimos mais com essas partes do corpo. Como resultado, as partes corporais do homúnculo aparecem em ordem hierárquica diretamente proporcional a quão especializada cada área do corpo é no que diz respeito à sensação e quanto usamos essa parte do corpo para sentir. O mesmo princípio é válido para outros mamíferos. Em gatos, o córtex sensorial é regionalizado de forma diferente dos humanos. Felinos têm uma área cortical imensa mapeada para o nariz e os bigodes, porque esses órgãos estruturais são associados com seus meios primários de processamento de informação. Por isso o gato, que explora o mundo principalmente com o nariz e os bigodes, terá um gatúnculo, um mapa diferente do córtex somatosensorial do que o nosso mapa humano. Logo, as áreas do corpo humano com a quantidade mais densa de nervos sensoriais ocuparão mais espaço no córtex somatosensorial. É por isso que,
Comparativamente, é designado mais território no córtex sensorial para os lábios do que para as costas, e mais espaço cortical para os dedos do que para a perna toda. Assim, você pode sintonizar melhor seu cérebro nas sensações vindas de suas mãos, lábios e dedos do que nas de outras partes do corpo. Aqui também temos uma demonstração clara sobre nós, humanos, sermos tão motivados pela sexualidade. O mapa das sensações do corpo no córtex sensorial do cérebro tem mais espaço devotado à genitália do que a toda a superfície do peito, abdômen, costas, ombros e braços juntos. Somos literalmente mapeados para a procriação, a m de garantir a propagação da nossa espécie. Curiosamente, quando convulsões epiléticas se originam nessa área do córtex sensorial, em geral elas são precedidas por sensações sexuais intensas. O mais importante de lembrar neste ponto é que todo o mapa de como o corpo se sente pode ser traçado no córtex sensorial do cérebro, especificamente nas áreas somatosensoriais localizadas nos lobos parietais. Lobos temporais. Os lobos temporais estão logo abaixo da superfície e pouco acima das orelhas. Eles são responsáveis pela percepção auditiva, ou seja, como processamos o que ouvimos. Os lobos auditivos estão posicionados principalmente nesse quadrante para processar todos os tipos de sons. Dentro desses lobos, parece haver milhares de colônias de neuroníons relacionadas a aspectos específicos de como processamos os sons. Como o que ouvimos está tão intrinsecamente ligado à linguagem, definiremos linguagem como uma série de sons específicos que são produzidos para a comunicação intencional e então compreendidos de forma abrangente. Em outras palavras, o que chega aos seus ouvidos é um luxo de sons contínuos que carregam uma intenção ou significado, que se chama linguagem. O tímpano vibra como resultado de ondas de som que chegam até ele, o que produz sinais elétricos que viajam pelo nervo auditivo até compartimentos individuais nos lobos temporais. Os lobos temporais lidam com a compreensão da linguagem, decodificando sons em significados. Essa característica é atribuída em sua maior parte às regiões diversificadas do lado esquerdo do neocórtex, a menos que estejamos aprendendo uma nova palavra, som ou linguagem. Nesse caso, é o lobo temporal direito que assume o comando. Existem diferentes aglomerados de neuroníons no córtex auditivo aplicáveis a cada fonema individual, ou a menor unidade de som que usamos para interpretar a linguagem. Por exemplo, quando ouvimos os sons B, mu ou su, módulos ou compartimentos individuais no interior do complexo auditivo são designados para processar esses sons especializados. Conforme os bebês humanos se desenvolvem por meio de interações com o ambiente, os diferentes ruídos que ouvimos são armazenados como padrões de sons diversificados mapeados geograficamente, prontos para serem acessados e processados por nós como linguagem. O cérebro dos bebês também se ocupa de podar conexões sinápticas desnecessárias para dar sentido aos sons de seu ambiente. Nossos cérebros são não lineares o suficiente para que, quando ouvimos uma série de sons, possamos compreender de imediato o que está sendo comunicado verbalmente. É notável que, enquanto sinais elétricos do tímpano ativam múltiplos aglomerados de neuroníons nos lobos temporais para que disparem simultaneamente, a combinação e a sequência, além das localizações desses circuitos neurais, permitem-nos obter significado a partir dos estímulos auditivos. Há centenas de aglomerados de neuroníons no interior de compartimentos específicos nos lobos temporais que estão fazendo isso enquanto ouvimos música, vemos televisão, temos uma conversa durante o jantar, e até quando conversamos sozinhos, em voz alta ou internamente. Os lobos temporais estão intrincadamente envolvidos no armazenamento de alguns tipos de memórias e possibilitam a formação de memórias de longo prazo. Como sabemos, isso ocorre por meio do hipocampo. Quando há lesão tanto nos lobos temporais quanto no hipocampo, muitas pessoas não conseguem mais formar novas memórias. Cientistas que fazem experiências com os lobos temporais usando estímulos elétricos de baixa voltagem relataram que seus voluntários vivenciam sensações imediatas de déjà vu, uma sensação incomum de familiaridade e memória, jamais vu. A sensação de que uma pessoa ou lugar conhecidos lhes são estranhos, emoções espontâneas ampliadas e ou estranhos devaneios ou insights espirituais.
Os lobos temporais também têm um centro de associação visual que conecta o que vemos com nossas emoções e lembranças. Ele é o depósito de muitas das nossas memórias afetivas visuais. Quando vemos algo no mundo externo, nosso cérebro utiliza essa área associativa para processar o que vemos com o que nos lembramos e qual a sensação emocional disso. Em outras palavras, os lobos temporais processam símbolos visuais com sentimentos importantes. Quando essa parte dos lobos temporais é estimulada eletricamente, os participantes relatam imagens visuais vívidas, tão reais para eles quanto o seu ambiente externo. Usamos o banco de dados armazenado nos lobos temporais quando associamos o que sabemos para compreender melhor aquilo que estamos tentando aprender, que é novo e desconhecido. Os lobos temporais também nos ajudam a reconhecer estímulos familiares que já vivenciamos. Digamos, por exemplo, que que um tipo especial de glóbulo branco persegue e ataca agentes estranhos e então os ingere, exatamente como um pequeno Pac-Man, se você se lembra daquele videogame antigo dos anos 1980. O centro de associação visual de seus lobos temporais traria a memória visual do videogame Pac-Man para que você pudesse identificar esse novo conceito com o que já tem armazenado no cérebro como uma memória. Ele mostraria imagens representando suas lembranças acumuladas daquelas criaturinhas do Pac-Man e então produziria uma memória tridimensional para ajudá-lo a entender a nova ideia sobre os glóbulos brancos. A maioria dos milhões de associações aprendidas que você experimentou na vida está armazenada no córtex associativo dos lobos temporais para ser ativada conforme necessário. Portanto, os lobos temporais são responsáveis pela linguagem, audição, processamento de sons, pensamento conceitual e memórias associativas. Os lobos temporais associam a maioria do que aprendemos e experimentamos por meio de nossos sentidos, ao longo da vida, a pessoas, lugares, coisas, tempo e eventos passados na forma de lembranças. Podemos associar o que ouvimos, vemos, sentimos, saboreamos e cheiramos, e são os lobos temporais que viabilizam essa habilidade. Lobos occipitais. Os lobos occipitais são os centros da visão. O córtex visual, como às vezes é descrito, tem 6 regiões distintas que processam dados recebidos do mundo exterior para que possamos enxergar de maneira coerente. Essa complexidade faz sentido, porque a visão é o sentido em que os seres humanos mais compõem para funcionar no mundo. Se começássemos na parte mais posterior do cérebro, no lobo occipital, e o cortássemos com uma faca em fatias, 6 vezes, até o lobo temporal, isso nos daria uma boa ideia de como o córtex visual é organizado. Essas regiões são funcionalmente separadas para poder processar dados sensoriais diferentes sobre o que o cérebro está vendo e de que forma. 6 camadas distintas estão alocadas para interpretar qualidades visuais como luz, movimento, formas, silhueta, profundidade e cor. O córtex visual primário, V1, é a primeira fatia de tecido cerebral, localizada na área mais posterior do cérebro. Essa área do córtex visual encontra informações visuais que nossos olhos veem e que processamos conscientemente. O V1 é organizado de tal forma que as células nervosas são divididas para processar partes diferentes de uma mesma imagem. Por conseguinte, quando apenas uma área pequena do V1 é lesionada, temos um ponto cego visual, porque os neurônios defeituosos não conseguem processar sua parte da imagem. Quando essa área é danicada por completo, a visão normal como a conhecemos é perdida. Incrivelmente, quando os cientistas começaram a estudar indivíduos que eram cegos na área V1, esses participantes não apenas percebiam movimento, como também conseguiam perceber o formato de um objeto. Uma área completamente diferente do córtex visual é organizada para processar apenas o movimento, V5. As células nervosas dessa área não conseguem detectar um objeto estacionário, elas são estimuladas somente quando um objeto se move pelo campo visual da pessoa. Essas células foram descobertas quando se constatou que pessoas cegas conseguiam ver movimentos. Os primeiros indivíduos registrados com essa habilidade de perceber objetos em movimento sem enxergá-los eram soldados da Segunda Guerra Mundial. Alguns soldados que perderam a visão em decorrência de ferimentos em combate ainda conseguiam se desviar de granadas e morteiros, apesar de não poderem enxergá-los conscientemente.
Esse fenômeno foi chamado, de forma muito apropriada, de visão cega. 15 locais geográficos distintos no interior do córtex visual processam outros aspectos da visão. Alguns aglomerados de neuroníons percebem apenas cores. Formas e bordas de modo geral são percebidas em uma área, enquanto formas e padrões específicos, como uma forma de mão, por exemplo, são reconhecidos em outra região neural. Outras células nervosas ainda respondem à percepção de profundidade, ângulos e dimensão. Conforme as informações visuais passam dos olhos para o lobo occipital, elas são processadas em uma cascata de reações nervosas da parte posterior do cérebro para a parte frontal, através dessas 6 regiões diferentes. É por isso que uma pessoa com a visão cega ainda conseguia interpretar a realidade por meio de seu campo visual. As informações que chegavam a seu córtex visual primário eram transmitidas para as áreas adjacentes, que então eram ativadas para processamento adicional. Assim, embora a pessoa não pudesse conscientemente enxergar um objeto, ainda conseguia perceber movimento, forma, a direção de onde o objeto vinha e outros aspectos da visão. Quando os estímulos visuais estão todos integrados, uma imagem aparece como um holograma do que estamos vendo. Como isso ocorre? Conforme as informações sensoriais são transmitidas pelas várias regiões do córtex visual, há uma hierarquia no processamento de dados, camada por camada. Quando a informação passou por essas camadas de neuroníons especializados que determinam o sentido de luz, movimento, forma, silhueta, profundidade e cor, foi criada uma imagem contínua. Essa imagem é então distribuída para as áreas associadas apropriadas do lobo temporal do cérebro, que participa, com o córtex visual, da composição de sentido dos dados recebidos. Lobos frontais. Caso lhe perguntem onde você, como ser consciente, pensa, sonha, sente, foca, concentra-se e imagina, é muito provável que você aponte para a sua testa, na área logo acima do nariz, o lobo frontal. O lobo frontal é onde reside a percepção consciente. Quando estamos mais conscientes e perceptivos, nosso lobo frontal está no ápice de sua atividade. Embora o córtex visual, os lobos temporais e os lobos parietais possam servir para criar uma imagem, um conceito ou uma ideia, é o lobo frontal que deliberadamente mantém uma ideia em nossa mente, convocando-a ao palco para uma avaliação extensiva. O lobo frontal é também onde nasce a autoconsciência. Sendo a área mais altamente evoluída do cérebro, é nele que o eu pode se expressar. Por causa do lobo frontal, rompemos com a visão obsoleta de que o ser humano é meramente o subproduto das experiências sensoriais acumuladas. Em vez disso, o lobo frontal nos permite pegar nossas emoções e dinir seu significado. O córtex pré-frontal é o laboratório onde juntamos os pensamentos com suas associações para gerar novos significados a partir daquilo que estamos aprendendo. O lobo frontal nos dá o privilégio de formar significados a partir do mundo exterior. O livre-arbítrio é um dos principais termos que usamos para descrever o lobo frontal. Como sede de nosso livre-arbítrio e nossa autodeterminação, o lobo frontal nos permite escolher cada pensamento e ato nosso e, com isso, controlar nosso próprio destino. Quando esse lobo está ativo, focamos nossos desejos, criamos ideias, tomamos decisões conscientes, desenvolvemos planos, desempenhamos um curso proposital de ação e regulamos nosso comportamento. A evolução do lobo frontal concedeu aos humanos uma mente focada, intencional, criativa, determinada, decisiva e com propósito, isso se a colocarmos em uso. Os lobos frontais são divididos regionalmente em subseções responsáveis por inúmeras funções relacionadas. A parte posterior dos lobos frontais é o lar do córtex motor, que existe em uma fatia vizinha de tecido cortical, bem na frente do córtex sensorial. O córtex motor e o córtex sensorial cana divisa entre o lobo parietal e o lobo frontal. Se você regressar à figura 4.5, verá a divisão entre as duas regiões corticais, marcada pelos córtices sensorial e motor. Algumas referências apresentam o córtex sensório-motor como uma região do neocórtex, entretanto, em busca da simplicidade, eu os discuto separadamente.
O córtex motor ativa todos os músculos voluntários do corpo e participa de todos os nossos movimentos e ações voluntários. Ativamos o córtex motor quando precisamos executar determinadas ações e controlar movimentos intencionais. Da mesma forma que o córtex sensorial tem áreas alocadas de acordo com a sensibilidade e a função, o córtex motor se divide em territórios de acordo com a estrutura e a função. E, assim como o córtex sensorial, o mapa neurológico do córtex motor apresenta um homúnculo um tanto distorcido. Nesse homúnculo, o rosto tem a mão saindo pelo topo da cabeça, e o braço, o ombro, o tronco, a perna e os pés estão formatados em um layout desproporcional, fora de sequência com a anatomia humana normal. A figura 4.6 exibe as subdivisões diversificadas do córtex motor, parcelado em regiões corporais. O tamanho individual dos compartimentos é baseado na necessidade, de maneira similar ao córtex sensorial. No córtex motor, por exemplo, o espaço separado para o movimento das mãos é enorme, quando comparado com a área alocada para o movimento do pescoço. Na verdade, a mão e os dedos ocupam mais espaço no córtex motor do que as áreas reservadas para o pulso, o cotovelo, o ombro, a coxa e o joelho juntas. Qual o motivo? Usamos mais nossas mãos e dedos do que essas outras partes do corpo, porque a estrutura especializada deles nos permite ser mais habilidosos funcionalmente em nosso ambiente. O cérebro oferece domínios ampliados para lidar com as consideráveis demandas motoras depositadas sobre nossas mãos e dedos. O córtex frontal também se estende até os lobos temporais, onde a fala intencional tem início nos centros de linguagem. Portanto, o lobo frontal está intrinsecamente conectado à articulação voluntária da fala, que está perfeitamente codificada na área mais posterior do lobo frontal, na direção do resto do cérebro. Bem na frente do córtex motor está uma área chamada de córtex pré-motor ou área motora suplementar, AMS, responsável pelas ações intencionais ensaiadas mentalmente, antes que essas ações sejam, de fato, colocadas em prática. Esse é o centro de planejamento para nossas ações futuras. O córtex pré-frontal é uma região cortical relacionada à maior conquista de nossas habilidades nas áreas de consciência e percepção. Essa é a área cerebral mais ativa durante nossos períodos importantes de concentração consciente e deliberada. É nesse compartimento que nossa verdadeira singularidade como seres humanos existe. Essa área nos permite suplantar os padrões de estímulo-resposta, ação-reação, causa-efeito com os quais vivemos inconscientemente, dia após dia. Por exemplo, todos os programas automáticos e repetitivos que foram programados no cérebro, como escovar os dentes, dirigir, discar números telefônicos familiares, pentear o cabelo, e assim por diante, não têm interesse algum para o córtex pré-frontal. Esses comportamentos previsíveis, recorrentes, que se originam do que vemos, cheiramos, saboreamos, ouvimos e sentimos constantemente, podem ser executados muito bem sem a aliança do córtex pré-frontal. Testando o neocórtex novo e melhorado com seu tamanho ampliado, o córtex cerebral é o que nos separa das outras espécies, por nossa capacidade de aprender e lembrar conscientemente por meio do processamento de dados decorrentes dos nossos sentidos. O neocórtex é a sede de sua mente executiva, sua identidade, sua personalidade e suas funções cerebrais mais elevadas. Neste exato momento, você compreende a informação nesta página utilizando muitas regiões diferentes do seu neocórtex. Mapeadas dentro do neocórtex estão as capacidades de pensamento racional, raciocínio, resolução de problemas, tomada voluntária de decisões, planejamento, organização, comunicação verbal, processamento de linguagem e computação, para nomear apenas algumas. Cientistas têm dedicado seus neocórtices coletivamente a aim de trabalhar para entender melhor o neocórtex. Sabemos, de fato, que o desenvolvimento dele possibilitou o nosso nível altamente avançado de adaptabilidade no mundo. Os primeiros humanos com o neocórtex novo e expandido teriam aprendido mais rápido do que as outras espécies e tido uma capacidade maior para a invenção, o raciocínio e a engenhosidade para superar predadores ou outras situações perigosas.
O neocórtex nos dá o intelecto para criar ideias, desenvolver novos comportamentos e habilidades, e inventar novas ferramentas e tecnologias. Em razão de seu tamanho enorme, ele reúne grandes volumes de informações aprendidas ou memorizadas, ou seja, informação conhecida, e cria naturalmente novos modelos, ideias e arquétipos para explorar ou inventar, tanto no mundo físico quanto em nossa imaginação. Assim, não estamos limitados a evoluir de maneira prolongada e linear. Em vez disso, podemos alterar os rumos de nossa espécie com apenas uma nova teoria ou invenção. Além disso, os avanços que o neocórtex possibilita não estão limitados à necessidade de garantir nossa sobrevivência diante de ambientes adversos ou em mutação. Por meio do neocórtex, criamos e apreciamos música, arte e literatura, e lutamos para explorar e entender tanto o mundo externo a nós quanto o interno. O neocórtex criativo dá a cada um de seus donos uma personalidade individual e única, bem como capacita os humanos a viverem como grandes pensadores e sonhadores fabulosos. Como a cabeça humana é capaz de acomodar não apenas o cérebro reptiliano e o cérebro mamífero, mas também o novo cérebro. Reiterando nossa analogia com o computador, quando nosso biocomputador evoluiu, ganhamos o processador mais potente do mundo, o sistema operacional mais moderno, o maior disco rígido e a maior quantidade de memória. Como mencionamos, os neurônios em si jamais deveriam ser pensados apenas como cabos que se conectam um ao outro. Em vez disso, cada neurônio deveria ser visto como um sistema individual de superprocessadores que executam milhões de funções diariamente. Conectando bilhões de neurônios uns aos outros, temos agora bilhões de sistemas de computadores trabalhando como uma rede de computadores incrivelmente imensa, com memória, capacidade de armazenamento e velocidade excepcionais, além de outros recursos incríveis. Lembre-se de que o número de conexões sinápticas potenciais no cérebro humano é, praticamente, ilimitado. Quando o tamanho do novo cérebro se expandiu durante a evolução, conseguimos comprimir toda essa capacidade de processamento em um biocomputador do tamanho de um melão. Temos todo o maquinário para expressar um potencial ilimitado. Por que os seres humanos, como um todo, parecem usar apenas uma fração minúscula de seu potencial? Em nossa defesa, o Homo sapiens sapiens é uma espécie relativamente jovem, e tivemos apenas algumas centenas de milhares de anos para começar a aprender a usar nosso novo cérebro com eficiência. Talvez ainda sejamos novatos e mal tenhamos começado a testar nosso cérebro novo. Espero que, ao ler este livro, você esteja mais habilitado a desafiar os limites do motor da realidade, o seu cérebro.